Assistir a filmes do Martin Scorsese é sempre uma aula de storytelling. E com o filme da vez não foi tão diferente. Em O Assassino da Lua das Flores, parece que eu sentei em uma sala de aula e estava vendo mais uma aula do tio Scorsese. Bom, a pergunta do começo do vídeo é a pergunta que apareceu mais ou menos lá nos 40 minutos do filme. E é incrível como uma pergunta pode guiar todo o filme. Ela até parece boba, que parecia que ela estava em um livro infantil que continha imagens para as crianças entenderem quem era aquele povo, o povo Osage. Mas ela não é boba, ela tem um sentido de deixar o nosso personagem confuso e a gente a questionar. Será que a gente consegue perceber os lobos que estão rondando a vida do Ernest? Será que o Ernest consegue prestar atenção e pegar quem são esses lobos? Essas perguntas se fazem presente não só nesse filme, elas se fazem presente na nossa vida também. São esse tipo de pergunta que nos fazem questionar as pessoas que estão perto da gente, as atitudes delas, assim como as nossas. Se a gente não faz isso pra gente mesmo, talvez a gente seja o lobo da vida de alguém. E se as pessoas não levantam esse questionamento tanto para elas quanto para as atitudes das pessoas que estão perto, elas meio que seguem o fluxo do grande rio. Elas não podem fazer muita coisa a não ser seguir o fluxo da vida. Se o Ernest tivesse notado logo de primeira quem eram os lobos. Se o Ernest tivesse entendido que o tio dele estava manipulando ele. O cara é manipulado pelo tio, pelos irmãos, por todo mundo e tem suas atitudes totalmente contraditórias com o que ele tá, tentando impor ou tentando falar. Não dá pra passar pano pro cara, não dá. Por mais burro que ele seja, ainda dava pra ter mudado a direção do que ele tava sentindo ou do que ele tava falando. Mas como todo homem branco, o Ernest só vai sentir a tragédia chegando quando acontecer com ele. Se ele tivesse um pouco mais de empatia com as pessoas que estão próximos a ele, talvez isso teria mudado logo no começo do filme. Mas, normal. E são essas aproximações, são questionamentos pequenos que o filme faz, que mostram o quanto esse filme está ligado com a nossa realidade atual. Até porque a história do filme se passa em 1900 e poucos, mas ainda assim ela tem um toque da realidade que a gente vive. Isso era só o começo da Federal Bureau of Investigation, ou o FBI. Só que aqui o filme ele trabalha com o tratamento para as vítimas. O holofote é em quem merecia estar, mas ele traz isso à tona para que a gente entenda e não repita as coisas que aconteceram mais uma vez. Mas vamos direto logo ao que o pessoal mais achou problemático no filme. Eu confesso que a montagem tem uns defeitinhos ali que atrapalham ela um pouco. Mais ou menos ali nas 2 horas de filmes a gente já consegue entender como é a dinâmica entre o tio e o sobrinho, como é a dinâmica do sobrinho com a esposa, como é a dinâmica do tio com toda aquela família ali e como ele está tentando conseguir aquele dinheiro. Dito isso, eu acredito que as coisas ali poderiam ser trabalhadas ou montadas de uma forma diferente. E aí tem um ponto negativo para montagem e edição. Só que eu acredito que o trabalho da Thelma Schoonmaker, que ela já foi indicada 8 vezes ao Oscar, é um trabalho muito bom e, cara, é um dos melhores trabalhos de 2023, por conta da duração do filme e por conta dele conseguir deixar o filme redondo sem que seja repetitivo ou enfadonho a ponto de nos tirar do filme. Isso não acontece graças à edição e montagem da Thelma, da Thelminha, nossa amiguinha Thelminha, até minha. E eu digo isso como um editor de vídeo. Eu faço vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio pros Reels no Instagram e tal. Cara, se eu fizesse um filme de 3 horas e meia, eu ia entrar em parafuso. Dito isso, vamos para o que pra mim é a alma do filme. As atuações. O Leonardo DiCaprio é um atorzão, isso é inegável. O cara é talentoso independente do papel que ele se propõe a fazer. Já o Robert De Niro, ele não poderia dar mais a mínima para o Oscar como ele está dando para esse momento aqui. Mas ainda assim, o personagem dele é complexo o suficiente para fazer com que a atuação dele chame muita atenção. Até porque ele parece um amigo. Mas é aquele negócio, né? O lobo vestido de cordeiro que tem suas complexidades ali para ser trabalhada. Mas para mim, o destaque desse filme aqui é a Lily Gladstone, a personagem principal do grupo Osage. Ela consegue trazer força e leveza para sua personagem que muitas das vezes a gente consegue perceber só com o olhar dela. Ela consegue trazer força e leveza para a personagem dela que nos cativa e nos faz ficar preso toda vez que ela está em cena. Parece que ela tem um imã que está chamando a câmera para ela e os nossos olhares também. Então é uma atuação incrível que para mim se destaca tendo ao lado Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é sensacional. E isso, pra mim, é um destaque para o diretor que orquestrou tudo isso. Tanto os atores, quanto
a equipe técnica. Eu tô falando do Martin Scorsese. A penúltima cena do filme conta como os personagens continuaram vivos, ou morreram, ou o que aconteceu com eles. E isso é uma dinâmica mais de rádio, sabe? A gente consegue ver ali como era feito mais ou menos ali os efeitos que iam para as rádios e tal. A gente consegue ver também que é um trabalho cansativo, né? Um trabalho complexo e que exige muito das pessoas que estão na frente para fazer aquilo acontecer de forma bem organizadinha. Só que aqui, num longa-metragem de quase 4 horas, a precisão, a organização e o alinhamento com a equipe tem que estar o mais preciso possível para que a gente não perca a ideia central do filme e que ela seja passada de forma mais clara possível para quem está assistindo. Mas aqui, nesse ponto, a gente não pode elogiar a montagem, a gente não pode elogiar o roteiro, as atuações, sem mencionar o trabalho do diretor que contou essa história e fez com que tudo isso se realçasse pra gente que tá vendo na tela ali. Isso porque eu nem falei da fotografia do Rodrigo Prieto ou da trilha sonora do Robbie Robertson. Esse segundo, Robbie Robertson, ele acompanhou o Scorsese por muito tempo e também infelizmente faleceu em 2023, em agosto, sem ver o filme ser lançado, mas ele mereceu sim a indicação póstuma e também eu acho que merecia o Oscar por conta do trabalho aqui. O Assassino da Lua das Flores busca extrair o máximo de cada um ali da sua equipe. Mesmo que não consiga, com tanta gente de qualidade, o resultado não poderia ser outro do que absoluto cinema. Esse foi o meu comentário sobre O Assassino da Lua das Flores, um filmaço do Scorsese, um dos meus diretores favoritos, se não for o favorito. E eu deixo o convite para você que quer ler a crítica. Aqui embaixo vai ter o link que vai levar direto para o Pitacos do Leleco, ou você pode ler a minha crítica e a crítica do Leleco, né? Não sei se é crítica, mas uma espécie de review. Você pode conferir lá no Pitacos do Leleco pelo link na descrição ou acessando pitacosdoleleco.com, que você vai encontrar facinho. Lá tem séries, tem filmes, você pode se divertir também. Me acompanha nas redes sociais, me segue aí, qualquer coisa a gente tem mais vídeos na próxima semana ou daqui a alguns dias. Tchau, tchau, te vejo na próxima.